Olá, galera! Este vídeo destina-se à resolução da lista de exercícios complementares pontos no plano cartesiano. Terceiro ano do ensino médio, unidade 6. O primeiro exercício é o 1261. Determine as coordenadas dos pontos. Para fazer esse exercício, façamos o seguinte. Eu vou marcar aqui o eixo X e o eixo Y com cores distintas. Então, vou marcar aqui o eixo X, que é horizontal, em vermelho, e o eixo Y em azul, porque quando nós formos aqui fazer as coordenadas dos pontos, X e Y, nós iremos utilizar as cores para nos orientar. Eu vou mostrar aqui para vocês o ponto D e o ponto H. Lembrando que os outros são também análogos, tá bom? Então a gente vai começar no ponto D, coordenada X. Lembrando, né, que sempre primeiro vem o X e depois vem a coordenada Y, tá bom? Vou marcar aqui primeiro o X e depois o Y. Esse X que nós vamos marcar em vermelho, no ponto D, basta que você faça a projeção, né, ortogonal, referente ao eixo horizontal. Então aqui, ó, o ponto D, quando a gente faz a projeção, você pode verificar aqui, ó, em vermelho, que nós chegamos aqui no valor menos 4. Então o X do D é menos 4. E o Y, nós precisamos fazer a projeção ortogonal para o eixo Y. Então você vai ver ali, ó, onde que bate, no eixo Y a projeção do D, ó. E aí você observa que o valor é esse daqui, ó. Ficou rabiscado ali o número, né? Mas é o 1, é uma unidade. Então aqui o D vale 1. Ou seja, as coordenadas do ponto D é menos 4 para X e 1 para Y. Né? Os demais itens aí são análogos, o B, o C, o E, o F, o G, né? Tome cuidado ali com valores positivos e negativos. Os dois pontos que estão sobre os eixos, o ponto A e o ponto H, tem aí uma pequena diferença, né? Vou fazer o ponto H com vocês, certo? Então, lembrando aqui, né, que em vermelho nós estamos utilizando a coordenada do X. Então, quando a gente pega aqui o ponto H e faz a projeção ortogonal lá para o eixo X, ó, a gente vai exatamente para o zero, certo? Então, vocês observam aqui, né, que o valor que nós encontramos no X é o zero. Por isso que no ponto H, o X vale zero. E quando nós fazemos a projeção no eixo Y, né, a gente já está no próprio eixo Y aqui, ó. O ponto H já está no eixo Y, está exatamente aqui. Ou seja, o Y é menos 3. Né, uma característica é que todo ponto pertencente ao eixo Y vai ter o X aqui igual a zero. Né, e vocês vão perceber também qual que é a característica quando o ponto está no eixo X. O próximo exercício é o 1263. Tem ali um conjunto de pontos, são dadas as coordenadas e as perguntas referem-se aí à bissetriz, né, do primeiro e terceiro quadrante. Então, essa indicação que está aqui, ó, é a bissetriz do primeiro e terceiro quadrante. O que vocês vão pensar? Imaginem lá, né? Eixo X e Y, certo? X e Y, aqui está a origem. E aí o que acontece? Esse B13 indica a bissetriz do primeiro e terceiro quadrantes. Então você vai imaginar algo desse tipo assim, ó. Em azul, nós temos Y, uma reta, né? Y igual a X. Tá bom? É a bissetriz, né? Que divide ali em 45 graus, como o ângulo aqui, né? Do primeiro quadrante é 90. Esse ângulo que está marcado ali, ó. Né? Esse ângulo aqui é 90. A bissetriz vai dividir em 45 graus. E aí o que acontece? Nós teremos uma reta
definida por essa equação aqui, ó. Tá bom? Isso daqui, primeiro e terceiro. Depois, você vai ter que fazer também, verificar quais pontos pertencem a B24, que é a bissetriz do segundo e quarto quadrantes. Segundo e quarto quadrantes está aqui, ó. Opa, ficou. Vou tentar fazer um pouquinho melhor. Vai ficar mais ou menos aqui, tá, galera? Assim, ó. A diferença é que aqui, o valor do x e do y, vocês vão perceber que eles são trocados, ou seja, o valor de y vai ser igual ao valor do x, só que com o sinal trocado. Então vocês vão ver quais dos pontos, né, que são dados lá no exercício pertencem a esses quadrantes, né? Depois é solicitado aí quais pontos pertencem ao eixo y, né? Ó. Então aqui, eixo dos y, né, que é o eixo das ordenadas, está aqui, ó. Aí você vai verificar quais pontos que são dados no exercício 1263 possuem essa característica. Né? Lembrando que no exercício anterior nós tínhamos um ponto do eixo y. E aí depois vocês vão chegar às outras conclusões, né, que são dadas nos itens D e a particularidade também. O próximo exercício é o 1266. Determine a distância entre os seguintes pares de pontos. Então vocês já têm ali, né, a fórmula da distância, já viram na parte teórica, e agora nós vamos aplicar. Né? Eu vou fazer aqui com vocês um que tem valores positivos e negativos. Vamos ver aí, tanto faz, né? Vou fazer o item C com vocês, tá? No item C, nós temos que determinar, então, a distância do ponto E ao ponto F. Né? Então, você já sabe lá a formulinha, raiz quadrada, x do primeiro menos x do segundo ao quadrado, mais y do primeiro menos o y do segundo ao quadrado. Né? Então, aqui, eu vou utilizar o marca-texto para verificar, né, o x do primeiro e o x do segundo. Então, na formulinha lá, geralmente vocês vão encontrar como x2 menos x1 ao quadrado, ou xb menos xa ao quadrado, né, y2 menos y1 ao quadrado, ou yb menos y ao quadrado. Né, o índice aí é indiferente. Nesse caso, nós vamos pegar o x do segundo ponto menos o x do primeiro, né? Ou o x do F menos o x do E, dá na mesma. Então aqui vai ficar 5, que é o x do F, menos 3, que é o x do C. Tudo bem? Então nós pegamos os valores aqui e substituímos. Para tentar melhorar aqui o entendimento, ó, eu vou colocar o x do F em vermelho e o x do E em verde. Nós só substituímos aqui, ó, por conta ali da formulinha, né? Não importa quem que é o primeiro, quem que é o segundo. Você só vai ter que definir ali a ordem, mas é indiferente. Qual que vai ser o primeiro, qual que vai ser o segundo, né? Até porque aqui nós temos a subtração elevada ao quadrado. Feito isso, você vai fazer a mesma coisa para o x, tá bom? Então eu vou marcar aqui no x, no y, o y do segundo, que é o f, é 1. E eu vou marcar aqui, vai ficar meio cinza, o y do primeiro, que é o 7. Então aqui nós temos que fazer, ó, o y do segundo menos o y do primeiro. Né? Nós vamos substituir então ali os valores. Nesse caso, nós podemos observar que ficaremos com 7, 1 menos 7. E aí elevado ao quadrado. Tá? Aqui eu fiz o passo a passo com as cores para ficar bem evidente qual que é a substituição. E aí depois disso você vai ter que realizar aí os cálculos, tá, pessoal? Né? Então nós ficaremos aqui com raiz quadrada
Esse menos com menos que está aqui, né? Vai virar mais. Então vai ficar 5 mais 3, que é 8. Então nós ficaremos com 8 ao quadrado mais... E aí depois 1 menos 7 é menos 6 ao quadrado. É isso que a gente tem que fazer. Lembrando que entre a adição e potenciação, nós vamos resolver a potenciação primeiro. Né? 8 ao quadrado é 64. Mais menos 6 ao quadrado é menos 6 vezes menos 6. Né? Ou seja, o resultado é positivo porque a potência é par. 6 vezes 6, 36, tá? É muito importante que vocês não façam aqui, né? Raiz de 64 mais raiz de 36, né? Isso daqui não é uma propriedade. Isso daqui, se você fizer, vai ficar errado, tá bom? Tome muito cuidado, que é comum, né? Você precisa primeiro realizar a soma para depois extrair a raiz. Não temos propriedade para a radiciação com soma ou subtração. Então aqui vai ficar raiz quadrada de 100. E a raiz quadrada de 100, nesse caso não é uma raiz quadrada exata, e aí nós concluímos que a distância de E a F é igual a 10 unidades, finalizando o exercício, tá bom? Os demais itens são análogos. Eu fiz aqui o C, todos os outros aí são bem semelhantes. Identifiquem quem é o X do primeiro e do segundo ponto, identifique quem que é o Y do primeiro e do segundo ponto, e utilize a fórmula que nós demonstramos durante a aula, aplicando ali o teorema de Pitágoras, né? Observe que nós não fizemos aqui o desenho. Se você quiser, pode representar no plano cartesiano para facilitar a visualização, mas não é necessário, tá bom? O próximo exercício é o 1267. No exercício 1267, nós precisamos obter o valor de m, sabendo que a distância entre os pares de pontos seguintes é d. Então, nós precisamos aqui, eu vou pegar o item A, tá bom? O item A. Neste exercício, nós vamos montar igual ao anterior, tá bom? Então eu vou identificar aqui, né? Quem que é o x do A e o x do B e vou substituir na fórmula, certo? Aqui nós ficaríamos, então, com a distância do ponto A ao ponto B é igual a raiz quadrada de x2 menos x1 ao quadrado. Deixa eu deixar um espacinho maior aqui. Mais y2 menos y1 também ao quadrado. Bom, essa daqui é a formulinha, né? Então, eu vou marcar aqui, ó, primeiro o y, tá em vermelho, e as coordenadas de x, que estão em azul, né? O que você vai ter que fazer aí? Verificar quem que vai ser o primeiro e quem que vai ser o segundo, né? Eu vou fazer aqui do A menos o B, tá bom? Então eu poderia fazer, né? Só para mostrar que a ordem não importa, eu poderia fazer aqui x do primeiro menos x do segundo ao quadrado, mais y do primeiro menos y do segundo ao quadrado, tá bom? Você vai perceber que a ordem está trocada em relação ao item anterior, só para mostrar que não importa isso daí, tá ao quadrado, né? Vai ser indiferente. Eu sugiro sempre que você deixa, né? Quem que vai ser o primeiro ponto e quem que vai ser o segundo ponto. Você fazendo só essa diferenciação já é suficiente, tá bom? Em azul ali, né? Eu marquei o x, então ficaríamos com 6, que é o x do primeiro ponto, que é o A, menos 1, que é o x do segundo ponto, denominado B. E agora, para o y, nós ficaríamos com m menos, deixa eu arrumar só esse menos aqui, ó, porque nós vamos ter um menos 2 aqui também, né? Vai ter que tomar cuidado com os sinais, menos, menos 2, tá bom? Essa daqui é a formulinha da distância. Nós só aplicamos a formulinha da distância igual aos exercícios anteriores. Só que agora o que o exercício fala pra gente? Que essa distância é 13.
Ou seja, eu já sei que no final, ao realizar esse cálculo, nós teremos aqui 13 como resultado final. Feito isso, nós poderíamos aqui, então, para facilitar os cálculos, né, e a resolução dessa equação, cancelar essa raiz. Só que para cancelar a raiz, nós vamos utilizar a operação inversa, né, que é a potenciação. Então, o que a gente pode fazer aqui? Ó? Elevar tudo ao quadrado. Então, eu vou elevar os dois lados ao quadrado. Esse lado eu elevo ao quadrado e esse lado eu também elevo ao quadrado. Por quê? Desse jeito, a gente cancela aqui o quadrado com a raiz. E aí nós vamos ficar sem essa raiz quadrada que vai facilitar bastante os cálculos, certo? Então, ficaremos com o seguinte, ó, no primeiro parênteses é 6 menos 1. Esse 6 menos 1 que está aqui, né, vai dar 5. 5 ao quadrado resulta em 25. Depois, mais... Toma cuidado aqui, né, com essa regrinha de sinal. Menos com menos vai dar mais. Então vai ficar m mais 2 ao quadrado igual... E 13 ao quadrado é 13 vezes 13, 169. Chegamos então nessa expressão. Observe que nós teremos uma equação do segundo grau, né? Aqui é um produto notável, tome muito cuidado com o produto notável, tá, pessoal? Não pode distribuir apenas, né, esse quadrado aqui no m e no 2, tá bom? Ou você faz distributiva ou aplica o produto notável. Eu vou aplicar aqui o produto notável. Nós ficaremos com 25 mais quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais quadrado do segundo termo. Como essa daqui é uma equação quadrática, eu vou deixar lá na forma geral igual a zero. Então, já vou pegar aqui, ó, esse 169 que está positivo e vou mandá-lo para o primeiro membro, trocando o sinal. Então vai ficar menos 169 igual a zero. Aí você pode juntar os termos semelhantes, tá? Nos termos semelhantes, eu vou colocar aqui, ó, numa nuvem azul, os termos semelhantes. Então, o m ao quadrado está sozinho, eu vou copiar m quadrado. O 4m também está sozinho, né? Mais 4m. E a gente pode juntar esses números, né? Os termos independentes. 25 com 4 é 29, tá? Então, se eu juntar o 25 com o 4 dá 29. 29 menos 169 vai ficar menos 140, né? Então aqui vai ficar menos 140 igual a zero. E aí você vai resolver essa equação aqui do segundo grau, né? Você pode aplicar lá o método de resolução, né? Conhecida a fórmula de Bhaskara, você pode decompor, você pode utilizar soma e produto, né? Acho que seria o mais fácil nesse caso aqui, fica fácil de ver. E resolvendo, né, a equação quadrática, você vai encontrar aí dois possíveis valores de m no item A, né? Então aqui nós encontraremos o valor do m igual a menos 14 ou m igual a 10. Né? Essas são as duas respostas que você vai encontrar resolvendo a equação do segundo grau. Né? Como não é o foco aqui, essa parte vocês conseguem finalizar, certo? Espero que seja útil essas dicas para a resolução dos exercícios complementares. Até a parte 2, galera. Valeu! Tchau, tchau!